Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, espíritas ou não, saúdo a todos vós com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor de nossa vida nos abençoe e que nós possamos acolher a paz amorosa dele em nossos corações por toda a nossa eternidade. E é a Ele a quem agradeço pela grande oportunidade que Ele me concede de estarmos juntos aqui hoje, reunidos e unidos, para que possamos conversar sobre a importância de Jesus em todas as épocas da humanidade e dos ensinamentos dele deixado para todos nós. Agradeço também ao Departamento de Comunicação da nossa casa, a Federação Espírita Pernambucana, através da nossa irmã Maria Caldas, que me deu um presente antes do Natal. E foi este, de estarmos aqui juntos hoje. Dia 1º do ano, onde nós temos que comungar esse dia como se fosse o início de uma série sucessiva de vezes, buscando sempre Ele, o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Espírito este que foi anunciado por muitos profetas que o antecederam, da vinda de um Messias, da vinda de um rei, ou da vinda de um homem comum, que viria nos terá, acima de tudo, da ignorância espiritual daquela época passada, de há mais de 2000 anos atrás. Mas que viria acima de tudo, trazendo a lição do amor. Desses profetas, nós registramos 2. Dentre eles, o profeta Isaías, 700 anos antes dele aqui chegar, deixou nos seus escritos assim: portanto, o mesmo Senhor, que é Deus, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quanta importância para nós, que saber que aquele que estava para chegar, Deus estava com ele, e automaticamente no futuro ficaria conosco. Zacarias, outro profeta, dentre tantos outros, 500 anos antes dele, assim deixou escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Estava apresentado ele, nesses 2 profetas, para a humanidade. Apesar dos relatos desses 2 profetas falarem humildade, falarem num ser que seria diferente daqueles que viviam para o povo de Israel, que naquela época representava toda a humanidade, ele foi interpretado de forma diferente. Seria o Salvador, não apenas do mundo, mas para ele também Salvador das situações em que viviam. Segregados, sofredores, dificuldades das mais diversas, políticas, sociais, religiosas. Era esse o rei esperado para tirá-los daquela situação. Mas ele tinha que ser para aquele povo mais forte do que Moisés, que esteve aqui antes dele. Teria que ser mais sábio do que o rei Salomão, e mais suave do que Davi. E que deveria aportar naquela época, aqui ou ali, neste planeta, representado por aquele povo, de forma bem diferente. Talvez numa biga, que era um instrumento que servia para conflitar com o mais poderoso da época. Ou talvez num carro suntuoso, anunciado como o principal, o solucionador daqueles problemas. E pensando nisso, as cidades vizinhas, circunvizinhas ou não, diferente de onde ele ia chegar, chegaram a começar a enviar presentes para um rei,
Nós somos sempre assim, Ramos. Ainda trazendo dentro de nós essa nossa tendência, para receber alguém no nosso convívio, temos que presenteá-lo. E ele que estava chegando não foi a exceção dessa regra. De Damasco viria os tecidos mais finos, talvez para vestir aquele rei que estava chegando para uma apoteose final de sua passagem por esse planeta. Viria assim, de Roma, as melhores taças, os melhores catiçais, para que ele talvez pudesse beber o vinho capitoso que iriam oferecer-lhe, com certeza, para comemorar a chegada do rei. Talvez Roma também deveria ter oferecido a ele, não digo a Roma no seu poder, mas aqueles mais baixos, materialmente falando. Talvez esse rei pudesse vir a este mundo, portando um corcel bastante rápido, com um escudo talvez, com uma arma, talvez uma adaga, ou uma lança, ou uma espada, para tirá-lo daquela situação. Era a luta, segundo eles, do mais fraco contra o mais forte, porque espiritualmente ninguém tinha noção da vinda desse rei que estava chegando. Da Pérsia, os melhores perfumes, os melhores tapetes, talvez de cor vermelha, para que ele pudesse caminhar quando fosse entrar num palácio qualquer. Negociantes de Roma começaram a mandar dinheiro para Jerusalém, para que o rei pudesse conviver com isso tudo em seu redor. Aquele hábito que ainda muitos têm, do dar com a mão para receber com outra. Era assim que aguardavam aquele rei. Pomares, já envelhecidos pelo tempo, árvores ainda perdendo as suas sombras frondosas, foram podados para recebê-lo, para dar as boas-vindas a ele. A esse Jesus que nós viemos conhecer, em espírito e em verdade, depois que passamos a conhecer a terceira revelação prometida por ele, que é a doutrina dos espíritos. Palácios, já com as paredes enlodadas pelo tempo, pareciam mais palácios que estavam efetivamente abandonados, foram recuperados, reconstruídos, pintados, para que esse rei, quando chegasse, fosse lá também aportar. A expectativa era muito grande. A ansiedade tomava conta daquele povo. Especialmente depois da posse de Herodes, o Grande. A notícia começou a correr. Como seria esse rei? Os palacianos pensavam em qual palácio ele irá morar. Os mais humildes pensavam: será que é na minha casa? Será que é na tua casa? E assim viviam em dúvidas constantes acerca dele. Mas o pensamento dele, o ensinamento que ele trazia, era o amor que deveria, a partir daquele momento, ser implantado em todas as criaturas. O amor aos outros. Não escolheu nem um palácio suntuoso, nem a casa mais humilde. Não quis os tecidos finos de Damasco. Não quis os tapetes da Pérsia. Escolheu um lugar um pouco longínquo. E à medida estava em distância, em média 140 quilômetros, trocou tudo isso por uma simplória gruta em Belém de Judá. Príncipes e reis não o perceberam, não o viram chegar, que esperavam em lugares diferentes, não o viram chegar. Das roupas finas que mandaram para ele, ele preferiu
as roupas toscas entregues pelos aqueles homens que tomavam conta das ovelhas, que levavam elas. O calor humano que recebeu, além daqueles que estavam ali, aquelas pouquíssimas pessoas que ali estavam, foi o calor dos animais, na noite fria de Belém de Judá. E desse dia em diante, escrevia-se no tempo uma nova história para a humanidade. Ele, Jesus de Nazaré, estava chegando a este mundo para nos dar a lição que mais a humanidade precisava e precisa ainda hoje: amar incondicionalmente, amar sem pensar em condição alguma, pernoitar na casa de quem quer que fosse para distribuir este amor trazido diretamente para o Pai. E aqueles que ali estavam ouviram o cântico mais celeste que a humanidade não ouviu ainda hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Maria, aos homens que tivessem boa vontade ou de bom coração. E dali saíram 140 quilômetros para ir, 140 para voltar. Mas era necessário, não para ele, mas para intensificar este amor que trazia, buscou em homens simples, em homens como nós, analfabetos espiritualmente falando, para uni-los, para dizer que era necessário não degladiar-se mais, não enfrentar-se mais, era preciso amar. E foi lá no mar sereno, tranquilo da Galileia, onde foi, digamos assim, o prédio que ele edificou para trazer seus alunos, ele como um mestre maior. Encontrou 3, logo de início, Pedro, Tiago e João. Vem, que de hoje em diante vos farei pescadores de almas ou de homens. Não entenderam. As redes que eram apropriadas para pescar, pensaram os 3, era apenas para jogar no mar, para colher o alimento para o corpo físico. Mas o alimento que mais precisavam era o alimento do Espírito. O alimento das verdades que iriam ouvir a partir daquele momento. O alimento que queria libertá-los, e nós no futuro, que é hoje, de tantas incongruências nossas, de tantos deslizes nossos, de tantas imperfeições nossas ainda acumuladas através do tempo. Esse era o alimento da rede, da sua mão amada, da sua mão magnânima sobre todos nós. Ele como força motriz de nossa vida, Ele como representando o ênfase de luz entre nós e esse Criador, que é Deus, que na sua infinita bondade nunca deixou de enviar a este mundo espíritos iluminados para nos iluminar, mesmo sendo espíritas ou não. Mas era preciso unir as criaturas que não se amavam, criaturas que não se entendiam. E foi passando em frente de uma coletoria que ele buscou alguém que eles, os pescadores, não tinham muita afinidade. Foi em busca de Levi, um cobrador de impostos, porque as taxas, diziam os judeus, eram muito altas e não tinham como pagar. E Jesus foi na coletoria e trouxe um cobrador de impostos do nome Levi. Segue-me. Deixou tudo o que lá tinha para seguir os seus passos. E formou 12 com eles. Dos 12, só um não pertencia àquela redondeza, que era Judas, da cidade de Cariote. Só um não pertencia. Mas tinha que unir as criaturas. Era preciso que amassem uns aos outros, independente da profissão que exerciam,
e da condição social. Tinham que ser irmãos entre si, já dizendo que nós, a partir daquele momento, todos nós éramos filhos do mesmo Pai. Por isso que somos irmãos. Nos dois mandamentos que trouxe, nos convidou, já que não tivemos a percepção de acumular os 10 que ele já havia enviado lá no Monte Sinai para Moisés, simplificou um 12. Que a partir daquele momento, todos nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A primeira lição foi ditada para ele, não escrito mais pelo fenômeno da escrita direta nos 10 mandamentos. Foi em voz, calma e serena, convidando toda a humanidade para isto. E os momentos para provar este amor que devemos ter um pelos outros foram surgindo de acordo com as necessidades nossas. Este amor que ele queria e quer ainda implantar em cada um de nós foi surgindo de acordo com as situações. E trouxemos para esta tarde nossa, para nossas reflexões, uma situação primeira, a da mulher adúltera. Vocês lembram disto? Foi colocado no átrio ou na praça pública para ser julgada conforme a lei antiga, que era o olho por olho, o dente por dente. E todo o crime desse tipo de adultério teria que ser lapidado através da morte pelo apedrejamento. Teria que morrer daquela forma. Ela foi colocada através daqueles que diziam que estudavam as escrituras antigas, pelos fariseus, pelos saduceus, que eram os intelectuais da época. Tinha que ser julgada e foi-lhe posta para julgamento. Ele nada disse, mas ouviu de alguém que disse: trouxemos esta mulher que foi flagrada em adultério e precisa ser julgada conforme a lei. A lei que ele trazia não era dos homens, que são mutáveis. Trazia a lei divina, o primeiro código de lei divina que foi entregue à humanidade, o amor entre nós. Nada disse. Começou a escrever no chão as falhas, talvez de cada um que ali estavam. Não apenas adúlteros, mas infringiam leis: o não roubeis, o não mateis, o não desejai mal a ninguém. Escrevendo pelo chão. Nada disse. Mas era preciso dizer, para chamar a atenção, que todos nós temos os nossos defeitos. E só nós sabemos dele muitas das vezes, Eduardo, que não confessamos a ninguém, a não ser a ele, que sabe das nossas limitações, que sabe dos nossos defeitos, que sabe dos nossos deslizes morais, que sabe que nos conhece, porque ele disse que era o bom pastor e conhecia todas as suas ovelhas. Ele nos conhece. Por isso que disse a eles: atire, pois, a primeira pedra aquele que não tiver este erro ou outro erro qualquer, que não tiver pecado. E nos escritos dos evangelistas está lá nos informando: e começaram pelos mais velhos a soltar as pedras no chão. Entreolharam-se aquelas criaturas. Eduardo, se estivesse lá, eu perguntaria: será que tu tens esse pecado também? Ou tu, Ramos, ou Maria aqui ao meu lado, ou outro qualquer de nós? Nós estamos todos aqui na condição de acusadores para julgá-la. E este homem descobriu que nós temos essas mesmas falhas. Vamos embora. E foram dali embora. A mulher ficou inerte, olhando para ele. Que homem era este? Tão diferente dos rabis que haviam antecedido, que não me julgou, mas estava esperando ser julgada. Claro. Mas era melhor ser julgado por um do que por tantos. Já as armas já estavam todas postas no chão.
tenho certeza que ele não vai jogar aquela pedra sobre mim. Ela perguntou-se com certeza. O seu olhar era diferente. Penetrava no âmago de cada ser, porque sabia que a lei de Deus proporcionava a cada um de nós momentos de saldar o débito dos erros cometidos. A lei de Deus falava e fala para nós de uma vida futura, e ele já havia dito isso, que na casa do Pai há muitas moradas, e daqui ninguém sairia sem pagar o último cetil. Mas disse que também reservava um lugar para cada um de nós, e essa casa seria dada de acordo com a nossa evolução. Não alcançaram essa mensagem, mas era preciso libertá-la, tirá-la da condição de ré naquele momento. Não julgueis, havia dito ele, para não ser depois julgados, que da mesma forma em que julgais, serás depois julgado um dia. Ama uns aos outros como eu vos tenho amado. E disse: ide, e não peque mais. Foi embora. Para onde irei? Perguntou-se. O que farei a partir de então? Neste lugar em que eu hoje resido, todos me verão como a mulher adúltera. Não tem nome. Jesus sempre foi assim. Foi embora dali. Para onde iria? Para a casa de quem? Do esposo que a colocou naquela situação? Dos seus algozes, não poderia mais voltar. E esta mensagem para nós, quando não espírita, termina aí. A mulher foi libertada por ele naquele momento. Mas esses espíritos prepostos a nos esclarecer, a nos ajudar, sempre oferecem a nós momentos como este, de no primeiro dia do ano, estarmos aqui, não apenas reunidos, unidos em nome dele, para perceber como dilatou-se a nossa mente após conhecer a doutrina espírita. 10 anos se passaram havia se passado daquela cena dantesca. A cidade de Tiro foi reduto daqueles que conheceram Jesus. Para aproximar-se dele, mesmo distante, era preciso definir o amor dessa forma diferente, que se dissipa, que não fica apenas reservado àqueles mais próximos a nós. E aquela mulher foi encontrada na cidade de Tiro, em pequena casa humilde, recebendo transeuntes que por ali passavam, doentes da alma e também do corpo físico. E aqueles que lhe buscavam nunca deixaram de receber dela o carinho necessário. Em uma tarde como essa, talvez, não sei se o sol já se declinava atrás daqueles picos altaneiros daquela região, dizem a ela: tem aí um homem que está muito enfermo, mande-o entrar, que eu preciso tratá-lo. E trata-o, põe um unguento nas suas feridas, das dores que convivia aquele homem. E ela começou a falar-lhe sobre Jesus, do grande amigo que ele era, que oportunizou a ela uma nova jornada, mesmo na mesma existência, um novo rumo na sua vida. Tomou ela, trouxe para dentro dela Jesus, como uma bússola que iria direcioná-la para um futuro melhor. Falou-lhe de Jesus como ninguém. E ele disse: esse Jesus, eu não posso amá-lo como você me ama. Porque a mim, ele ainda não me perdoou. Mas perdoou aquela a quem me traiu. Não reconheceu mais a sua ex-companheira. Não a reconheceu.
Ela disse: não, Ele tem perdoado a todos nós. Por isso que trouxe vós até a mim, para que eu pudesse, dentro desse padrão ainda nosso, curar as tuas dores. E dali dava mais um testemunho de que só o amor é que verdadeiramente constrói. Só o amor, independente das acusações que nos fazem, das maledicências que às vezes nós somos, levados a ela. Porque ela lembrou do ensinamento dele: orai pelo que vos perseguem, que vos caluniam. Orai. Nós espíritas às vezes esquecemos disso tudo, porque pensamos sempre que esses problemas só serão resolvidos no templo religioso o qual eu frequento. E as soluções estão todas conosco. Por isso que ele nos disse: faze tua parte, que os céus te ajudará. Ama, não importa onde que estejas, este amor tem que difundir-se de uma forma ou de outra. Não importa se nós sejamos espíritas, se nós sejamos católicos, se nós sejamos evangélicos, conhecidos anteriormente como protestantes, se nós somos ateus, se nós ainda estamos sem religião alguma, não importa, façamos o bem onde quer que nós estejamos. Em uma música nós cantamos assim: depende muito de nós. Depende de nós. Este mundo ainda, pequeno ou criança, depende de nós. A melhoria dele depende de cada um de nós. Como podemos melhorar o mundo se nós não nos melhoramos? Se chega uma época como esta, que é a data do seu Natal, e nós esquecemos dele. Eu conversava com o Eduardo há pouco tempo atrás, antes de chegarmos aqui no auditório, que a Covid-19 foi uma irmã que se aproximou de nós e nos liberou de 2 natais nas praças públicas. Não é verdade? E hoje, eu comentava com ele mais uma vez, repito, que onde moro eu fiquei olhando, não tem ninguém quase que na rua. Por quê? Nós aprendemos com essa irmã, digo até isso, chamada Covid-19, que nós poderemos viver sem nada disso ainda. Sem nada disso. Não observei ninguém mais na rua andando de amarelo, caminhando pela beira do Oceano Atlântico, para dizer que eu vestindo amarelo, o meu ano 2023 seria o ano do ouro. Seria o ano em que as minhas finanças materiais iriam melhorar. Eu nunca vi no enterro de alguém um carro forte a acompanhar o séquito. Eu nunca vi. Vocês já viram? Não vi. Tudo fica aqui. Eu não vi ninguém vestido de vermelho na noite das vésperas do Natal, o ano que terminou ontem, para dizer que aquela cor iria dar o verdadeiro amor da sua vida para o ano vindouro. Eu não vi o branco da paz, minha irmã, vestido em alguém, para dizer que o ano seria de paz, porque eu vestia de branco. Não vi. Nós estamos aprendendo aos poucos que essas coisas são meramente secundárias para a nossa evolução. O que importa para nós é nós nos inserirmos naquele ensinamento dele. Bem-aventurados que têm puro coração, porque um dia eles verão a Deus. Não vi ninguém pulando 7 ondas do mar, baixinha para não morrer afogado. Não vi ninguém pulando 7 ondinhas do mar, para dizer que eu pulando as 7 ondas do mar, o meu ano vai ser uma beleza. Eu tinha 70 anos, faz 2 anos, né? Quando vi pela última vez as pessoas pulando na onda do mar, eu disse: meu Deus, eu comecei a imaginar
Eu estava com 70 anos. Se eu pulasse 7 ondas durante o ano, daria 490 ondas puladas, Daniel. Estaria livre dos meus problemas, eu pulando 70 ondas do mar. Mas essa espiritualidade amiga, que sempre está nos inspirando, faz-nos lembrar, como na tarde de hoje, faz-nos lembrar do ensinamento desse Cristo, que mergulhou nos fluidos grosseiros deste mundo, para nos iluminar. Eu sou a luz do mundo, disse ele, brilha a vossa luz. Me lembrei de Pedro, quando perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Todos nós sabemos, 7 vezes, Senhor. Não, Pedro, é necessário 70 vezes, 7 vezes. Imagine, não precisa nem ser bom em matemática, que é 490 vezes. É muito para mim, Feijó. Sei que para vocês não, que já aprenderam muito mais do que eu. 490 vezes, para perdoar a mesma ofensa. Não é necessário pesar, não é necessário pular 7 ondas, é perdoar. Só esse perdão das ofensas é que nos faz amar uns aos outros. E ninguém perdoou mais do que ele, ninguém. E tem nos perdoado a cada dia. É esse perdão dele que nos oferece as oportunidades benditas de quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Reencarnando, renascendo, saindo de nós essas impurezas adquiridas do passado, para que hoje nós possamos exemplificá-lo. Lembro dele também. Mas no momento do amar uns aos outros, na parábola do filho pródigo. Quem lembra dessa parábola? Não é, Eduardo? O filho esbanjador, que saiu de casa para dizer que não queria mais viver naquele lugar pequeno, que não tinha progresso algum. Quanto de nós não já fizemos isto? Sair para grandes megalópolis ou metrópolis para dizer que a cidade onde nós nascemos não nos oferece nada, nadinha. E voltamos para casa, porque lá nada tinha para nos dar. E é este pai, na parábola do filho pródigo, que é Deus que nos recebe. Errei, preciso voltar, preciso consertar os erros de um passado, preciso relembrar os teus ensinamentos, preciso fazer com que a tua mensagem me renove. E só posso renovar essa mensagem se nós todos praticá-la no nosso dia a dia. E vai mais além. Recomendou em pleno ano de 2000 anos atrás, a época em que a história da humanidade tinha que ser mudada, e foi. Ele conseguiu mudar a história nossa. É um novo rumo da humanidade. Recomendou aos seus discípulos de quê? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ama o teu inimigo. Qual a necessidade dele dizer isso a eles? Que informação tão precisa? Amar o inimigo. E, se possível, reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho, porque amanhã não saberemos como será esse reencontro com esses inimigos do passado. Esse desencontro de ontem, queria Jesus dizer isto, tem que ser tornado em reencontros para um futuro melhor. E só pelo amor que ele estava deixando poderia mudar todo esse contexto nosso. Mas o amor estava para ser implantado de forma mais precisa. Ele precisava ir até Cafarnaum para dizer que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da alma, aqueles que mais sofrem,
aqueles que tornaram os seus caminhos cheios de espinhos, eu preciso tirá-los dessa sofreguidão. E vai lá, próximo a Cafarnaum, existia uma meretriz, conhecida como Maria de Magdala. E ela o procurou. Dentro das dificuldades que possuía, da distância, da prisão espiritualmente em que vivia, recebe a informação de alguém que ele estava em Cafarnaum e poderia recebê-la. Ele me recebeu. Ele me conhece. Ele conhece a todos nós. Respondeu a sua serviçal. Vai até lá. E foi a esse encontro. E daquele dia em diante, Maria nunca mais foi a mesma. Ao chegar próximo a ele, quando pronunciou a palavra Rabone, que ele disse Maria, ele disse: vós me conhece? Vou repetir a frase que disse há pouco tempo. Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. E daquele dia em diante, nunca mais ela foi a mesma, e nem Magdala também foi mais a mesma. O comércio imperioso que lá sempre houve, deixou de existir. Disseram, ela enlouqueceu. Começou a jogar da sua casa, da janela da sua casa, toda a sua riqueza, todos os seus patrimônios perecíveis, que a ferrugem corrói, que o tempo desgasta. E entregou-se a ele. O tempo tem sido nosso melhor amigo. E para ela também assim o foi. Depois desse encontro, saiu dali como uma adúltera. Para onde ir? Quem irá me receber? Para Magdala, para casa não voltava mais. Os seus frequentadores noturnos, também adúlteros, sempre a convidava, não quero mais voltar para esta vida. A minha vida a partir de hoje, dizia ela, modificou-se. Que eu conheci alguém que me ama de verdade. Não me ama pelo corpo físico que eu tinha, ou que eu tenho, dizia ela. Não me ama pela minha beleza física. Me ama por aquilo que eu tenho que dar a alguém. O amor, em toda a sua plenitude. E nós a vemos saindo dali em busca de algo. Vai caminhando pela margem, ali para o Cafarnaum. E para onde ir? Sem rumo, sem amigos, sem ninguém. Mas não estava só. Porque este amigo que nós temos chamado Jesus nunca se afasta de nenhum de nós. Independente da condição que nós estamos espiritualmente falando. Nunca se afasta 1 milímetro de nós. E foi para lá. E encontrou um grupo de pessoas que vinham. O que procuras? Eu procuro Jesus de Nazaré. Era um grupo de leprosos. Eles o mataram. Vinham da Síria para ali andando. Eles o mataram. Mas mataram porque o crucificaram. Pelo amor que dizia ter pelo Pai que o criou. E dali saiu. Não tinha mais para onde ir, a não ser falar-lhe de Jesus, lá no Vale dos Leprosos. E nessa linguagem que ela usava, pura, em nome de Jesus, também desencarnou ali. Mas desencarnou no Vale dos Leprosos, que importa para nós? Quem o esperava num abrigo ou num carro de ouro, não importa para nós onde nem quando vamos desencarnar. O que importa para nós é a consciência no dever cumprido daquilo que nós assumimos. E fomos nós caminhando. E ao ouvirem que Jesus havia deixado o estado seu sem respostas, indagaram a ele: qual o maior mandamento da lei? Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito
E o segundo é semelhante a esse: ama o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, ama também o próximo. Quem ama o próximo, ama a si mesmo. Por quê? Não vai fazer a alguém aquilo que não quer que os outros lhe façam. Nós não vamos querer ser tratados mal. Nós não queremos ser julgados. Nós não queremos condenar quem é que seja. Mas nós fazemos assim. Mas tudo estava para terminar. O seu objetivo aqui na terra teve também dias contados, como temos os nossos. Amanhã eu não sei onde estarei. Se estarei aqui, neste mundo, ou fora dele, ou daqui a alguns segundos também eu não sei onde estaremos, cada um aqui de nós. Mas fomos imaginando, era preciso dizer que nenhum de nós, ou daqueles que nos antecederam, que conviveram juntamente com eles, todos como alunos na condição de discípulos, ou os apóstolos na condição de enviados por Deus a ele para juntar-se, nós temos muito que aprender na vida, na nossa existência, para entender a contextualização da palavra amor. E era necessário reuni-los em uma mesa, na que nós conhecemos, na chamada Ceia Pascal. E mostrou, mais uma vez, a lição da humildade e do amor. Lavou os pés dos seus discípulos, não foi isso, Eduardo? Enxugou-os e disse que alguém iria traí-lo, e aquele a quem ele desse um pedaço de pão, né? Fosse, pois, e disse a ele: o que tem de se fazer, faz logo hoje. Mas eu quero pedir a vocês uma coisa: que nesta minha saída deste mundo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Que eu vou para o Pai. Pedro disse: Senhor, o que será de nós sem ti? Leva-me contigo. Hoje não poderei levar-te. Amanhã, depois, não sei. Tomé, ouvindo aquilo, disse: Senhor, já que não quer nos levar, porque não é chegada a nossa hora, dize a nós pelo menos o caminho. Qual é o caminho? Tomé viu aquela, perguntou a ele, e ele disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. São revelações como esta que Jesus tem buscado em cada um de nós. Essa a terceira revelação prometida por Ele, que nos faz, a cada ano que passa, nos tornar mais otimistas para viver. Que espírita pessimista, eu tenho certeza que não existe. Essa lição de hoje, especificamente a de hoje, esse amor que tem que existir entre nós, que deve ser implantado, se não fizemos até o dia 31 de ontem, hoje, no alvorecer de um novo dia, de um novo ano, que nós possamos dizer, como aquela voz que escutaram os pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que têm boa vontade. Mas o que é ser discípulo do Evangelho de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Eu busquei palavras desses espíritos que deram, através de mãos abençoadas, de médios dedicados, sem pensar, queriam desencarnar hoje ou amanhã. Um deles, Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz: o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. E é só servindo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. E vamos ser reconhecidos por Ele se nós amarmos uns aos outros. Já pensamos nós juntos que compromissos assumimos
depois que adentramos na doutrina dos Espíritos, é um compromisso interminável. É o compromisso da evolução espiritual. É o compromisso de não apenas falar, como estamos falando aqui hoje. É o compromisso de assumir e dizer, aí fora, eu tenho que ir além dessas palavras. Eu tenho que ir além daquilo que eu estou escutando, para dizer, Senhor, faze-me de mim um instrumento de tua paz, onde quer que eu esteja. Não importa que dificuldades surjam. E o Espírito Emmanuel, mais uma vez nesse livro, na lição de número 9, ele diz, e o discípulo de Jesus é o combatente efetivo contra o mal. É o efetivo combatente contra o mal, que não dispõe de muito tempo. O tempo é curto. 70 anos passaram tão rápido. Eu era jovem há pouco tempo aqui na federação. Já cheguei aos 72, passou rápido. É esse pouco tempo que nós dispomos para cogitar em nós mesmos, para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Foi esta mensagem, amigos, que essa espiritualidade nos deu nesta tarde. Que nós possamos comungar desse mesmo objetivo. E que esse ano de 2023, tenho certeza que será melhor do que 2022. Não tenho a certeza disso. Que cada um aqui de nós, a partir de hoje, seremos um novo trabalhador na seara de Cristo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.